Sindprev participa do evento Feminismo Marxista e Antirracista, Lutas, Resistências e Desafios, promovido pela Faculdade de Serviço Social, da Universidade Federal de Alagoas. O evento Feminismo Marxista e Antirracista, Lutas, Resistências e Desafios, foi promovido pelo Grupo de Pesquisa e Extensão de Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, Diverge, com o apoio do Núcleo de Diversidade, Gênero e Sexualidade, no GEDES, do Instituto Federal de Alagoas, e FAO-Murici, com o objetivo de realizar reflexões acerca das principais demandas conjunturais, que aglutinam e impulsionam as bandeiras de luta das mulheres na sociedade brasileira, pela construção de uma sociedade antipatriarcal, antirracista e anticapitalista. Com um recorte no território alagoano, o evento foi realizado dia 21 de março de 2024, na Faculdade de Serviço Social da UFAL, Campus Maceió, no formato de roda de conversa, mediado pela aluna do curso de doutorado de Serviço Social da UFAL, Ticiane Vieira, sendo a mesa composta por lideranças femininas de movimentos sociais e coletivos populares, como Eliane Silva, representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Débora Nunes, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Irmã Rita Rosa, representante do Movimento de Mulheres Camponesas, MMC Murici, e Alice Oliveira, representante do Coletivo dos Direitos Humanos Bancada Negra. Representando o Sindprev, estiveram presentes os diretores, Leopoldina Graça, Secretaria de Finanças, e Leonardo Correia, Secretaria de Imprensa e Comunicação. Mas a materialidade também precisou de ser mudada para que nós pudéssemos garantir uma participação efetiva das mulheres sem terra em toda a construção da nossa organização. Então, desde coisas que parecem simples, mas tipo, não tem como garantir a participação das mulheres se não tiver espaços, que nós chamamos de ciranda, para que as mulheres participem. Porque o homem dirigente, ele sai de casa, ele acorda, ele vai sair de casa, então assim, ele vai para a reunião. A mulher, para ela ir, ela tem que organizar a casa, ela tem que pensar nos filhos, Então assim, muitas vezes a mulher vai, fruto dessa insistência, dessa construção do movimento. Mas assim, ela tem que levar, se ela tiver 5 filhos, ela tem que levar os 5 filhos. Se a organização não cuida disso, não pensa nisso, não garante as condições para que as mulheres possam ter essa acolhida, ter o espaço para as mulheres ficar, dificilmente nós vamos participar. Então essas foram coisas que foram sendo construídas, mas a partir do processo de reflexão. Porque também, às vezes, nem sempre foi muito claro para as mulheres, ou é muito claro para as mulheres, que essas condições são condições necessárias para que a gente garanta uma participação. Mas no próprio aspecto da titularidade da terra, nós passamos, veja só a partir dos anos 2014 que as mulheres tiveram direito de ser reconhecida pelo Estado brasileiro como titular de um assentamento de reforma agrária. Não importava, o INCRA chegava no assentamento, no acampamento para fazer o cadastro, podia estar lá a mulher, mas ela só era titular se ela fosse a chefe de família. Do contrário, e ali com isso negligenciava-se o direito à aposentadoria rural, a outros direitos e a outras políticas, e mesmo a condição de poder, a segurança de poder ficar ali. Num processo de separação, o natural sempre é das mulheres, tem que sair com os filhos, porque a titularidade do assentamento sempre foi em nome dos homens. Então, assim, mudar a materialidade e as condições objetivas fazia parte desse processo de garantir a participação das mulheres. Pense que um outro aspecto também importante é quando nós tomamos a definição, e fruto disso, foi necessário as mulheres sentarem, se enxergarem enquanto sujeitas do processo, enquanto protagonistas também dessa construção, para que a gente também fosse mudando o olhar da organização e o fazimento da organização também em relação às mulheres. E aí, a partir dos anos 2006, o movimento também, a partir dessa provocação das mulheres, começa a garantir a paridade e a equidade de participação das mulheres em todos os espaços de decisão, em todas as instâncias da organização. Quando a nossa direção nacional passa a ter um homem e uma mulher também nas suas instâncias. Olhando, nos vê os camponeses, não é para estudar.
A gente não tem que saber os nossos direitos, sabe? Só tem que saber os deveres. Né? Então, imagine neta de agricultora, camponesa, viúva, sertaneja, né? E, como diz Débora, empurrada pela cidade, para a cidade. Então, eu fui morar na cidade com meus pais, porque os patrões não queriam mais lá, derrubou a casa. E agora eu fui morar na cidade, eu fui ser babá. Né? E como babá, não tinha tempo de estudar. Porque se eu estudava ser patroa, licença e 5. E tem 37 anos que eu saí da escola. E o ano passado eu voltei. Né? Que o Estado há muito tempo me negou. A educação é para todos e todas. E quando Débora dizia que é caso bem bolado, eles vão bolando, eles vão nos estudando. E eles dizem, quando nos entregou a terra, foi como improdutiva. E se alguém subir 4 vezes lá no meu lote e descer com um saco de macaxeira ou de banana, aí não faz mais nada. Entendeu? Foi proposital. Mesmo assim, nós resistimos. Aí eles disseram, não, dizer que é improdutiva. Das piores, eles continuam. Eles lutam. Agora não se faz reforma agrária, expulsa o povo para a cidade. O pessoal não vem para a cidade porque gosta da cidade. Vieram para a cidade, eles não vieram para o centro. Não nos foi dado esse direito. Né? E nos colocaram onde? Não nos colocaram. Nós ocupamos. Mesmo os piores lugares, ainda ocupamos. As favelas, as grotas. Mas foram ocupados, não foram ocupados. Nessa perspectiva, olhando o campo, quando se fala em violência, todos os dias eu digo que sou violentada pelo Estado, pelos governantes. Não temos estrada. Se chover, para ir para a escola tem que andar 15, 16 quilômetros. Aí você cansada do dia todo de estar na roça, quando dá 5 horas, você só chega lá às 8h30 a pé. Se for bom de caminhar. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque ele não quer novamente que eu conheça os meus direitos. E ainda chega o juiz e fala, foi dado muito direito. Não foi dado, foi conquistado. Foi conquistado através de muita luta. Eu sou mãe, né, tenho uma filha. Quando brigávamos em Brasília, com quem estava antes, ainda está lá, a raiz bem profunda. Né? Nós sabemos disso. Mas porém não domina. Diziam que as universidades e os IFAs seriam particulares, ia ter que pagar. E eu ali, eu brigava dizendo, com as outras companheiras de todos os movimentos, dizendo que eu queria que a Sara tivesse oportunidade. Né?
E a oportunidade veio não só para Sara, mas veio para mim e Sara também. Né? E isso é importante. Falar de violência contra a mulher é falar dos venenos que as mulheres lavam muitas vezes a roupa do marido e os filhos nascem doentes. Se trabalha no corpo de cana, vem o veneno. E os meninos nascem doentes. E por que não reforma agrária? Tem que morrer uma porcentagem, né? E a base é maior. E nós sabemos disso. E somos camponeses. Né? Mesmo aqueles que estão morando na cidade, filhos de camponeses, que moram nas grotas e nas favelas, é a maioria. São as negras, as indígenas. E para fazer calar, eles ainda botou um nome, parda, para nos dividir. Né? Sou parda. Não é nada de parda. Você é índia ou negra. E acabou. Se a história de parda foi para nos dividir. Novamente eles tentam nos esfraquecer. Eu só tive um voto masculino. Os homens não foram votar, porque era uma mulher e que eles não queriam ir na presidência, porque estavam irritados, disse que não ia ter progresso e que mulher não ia dar certo. E eu tenho 15 anos na presidência. Eu digo, vamos gente trocar. Agora eu estou incentivando as jovens, né? Vamos, vocês conseguem. Né? Porque naquele momento mandou as mulheres voltar, porque se eu não desse, certo? Eu dizia, olha, foi vocês que votaram, foi uma mulher. Isso é machismo. Né? Mas a gente, mulheres, sempre acredita naquilo que ninguém acredita. A gente acredita nos nossos filhos quando o pai diz não vai dar nada, a gente diz vai ser um médico. Mesmo quando a sociedade diz sem terra só tem o que não presta, nós dizemos, nós somos tudo. Nós é quem mantemos a vida. Se a gente não planta, vocês não comem. Que moram na cidade, vocês não comem. Então, nós mulheres camponesas temos luta. E nós não só lutamos por nós lutamos por todos. Tanto no campo como na cidade. Pois todos têm que ter vida digna. É um direito. Apesar de alguns juízes achar que é muito direito. Né? Eu fico muito aborrecida quando eu vou ser chamada para ser testemunha das mulheres que têm que mostrar que a mão está calejada. Mas eu nunca vi a mão do juiz calejar. Ele mostrar que ele trabalhou muito e ficou com calo de caneta. Agora deve ser nos dedos, digitando. Nunca vi. Eles dizem, olha aqui, ó, de tanto digitar os meus dedinhos. Mas nós, mulheres, temos que mostrar. Tem mão calejada e não pode usar pintura. Olha, está muito arrumada. Outro dia, a advogada puxava e eu, assim, eu fiquei irritada. Eu vou ser presa, mas eu tenho que dizer. Porque quando olhou para uma senhora, toda engiada, pele queimada, sofrida, e disse, ela não tem cara de camponesa não, porque ela estava com a unha pintada. Eu disse, o que é cara de camponesa? Aí, mas não, sempre anúncio. Na hora de eu
falar assim, é por isso que, por esses e outros iguais, senão a gente fecha a pista. Mesmo se vocês gostam, mas eu tenho que dizer. Sabe por quê? Porque pessoas assim, elas têm que ouvir, nem que seja nas piores condições, que vocês acham que quem está na pior condição somos nós. Vocês não nos recebem bem. A mulher não pode pintar a unha, não pode chegar lá de batom. Nós não podemos, porque somos camponesas. Se você estuda, você não pode exercer, porque você perde o seu direito à segurança. Você só pode ser agricultora. Além disso, você não pode. Mas eu voltei para a escola. Eu voltei para brigar com as outras companheiras que já estão brigando há muito tempo para isso mudar. Sou eu que mantenho a vida. A água sou eu que cuido. O ar é eu que protejo. Nas grandes cidades, quem se preocupa? Nós não nos preocupamos com a água. Nós se preocupamos com as matas, os animais, as mulheres e homens também. Né? Porque a nossa luta é por igualdade. Então, quando Débora dizia que, olha, né? Os homens ficaram, muitos homens ficaram revoltados. Foi aquela filha, eu lembro que um senhor dizia, bebeu, e chegou lá e disse, aquela filha da peste, da Dilma, botou o nome da mulher. Foi aquele infeliz. Por quê? Porque muitos bebiam e vendiam logo. E a mulher ficava com a porção de filho à toa. Porque eles eram eliminados. Eu digo sempre, nenhuma mulher vende os outros. Nenhuma. Sabe por quê? Porque a gente pensa na família, nos nossos filhos, nos filhos dos filhos. Certo? O machismo só pensa no dia de hoje, na farra. E é importante, vendo que a gente briga também pelo SUS. Que ele continue. Iam acabar. Da forma que estava, não chegava aos 6 meses mais. O SUS é universal. Né? Quem tem uma idade ou tem mãe, sabe muito bem da carteirinha de NPS, que eu não tinha, porque não tinha carteira assinada. Era babá, mas não tinha carteira assinada. Aí não tinha carteira de NPS. Se eu adoecesse, não tinha quem me atendesse. Mas hoje tem o SUS. As mulheres, é uma das bandeiras das mulheres. Obrigada pelo SUS. Que seja universal. Que exista liberdade. É nessa perspectiva de luta que nós, mulheres, continuamos a lutar. Pela estrada e também pela defesa da Palestina. Né? Nós mulheres brigamos e homens também brigam pela defesa. Batem junto, tem mulheres. Eu quero até dizer que foi super corajosa a atitude de Lula, dizer que ficava ao lado da Palestina. Né? Só assim as coisas começam a clarear. É importante a gente ver isso. Nós mulheres camponesas lutamos pela igualdade. Essa é a maior de todas as bandeiras, de todas, porque a gente quer que ela tenha casa, tenha terra, que eu tenha casa, que ela tenha, que tenha terra, e que todos tenham terra e casa para trabalhar, se alimentar e vender para quem não tem.
certo? E que a gente seja segurada, mesmo sendo agricultora, se eu me formar em medicina, eu tenho essa segurança. Porque eles querem acabar conosco. E é de caso pensado de todas as formas. De todas as formas, nos violentam. Obrigado. Então, essa aproximação com o campo, outras questões, tem sido muito importante até para o olhar, uma mudança de olhar a partir disso para dentro do espaço de trabalho. O quanto é importante a gente trazer, levar isso também para o nosso espaço de sindicato. A gente tem lá uma secretaria das mulheres, mas também para as trabalhadoras, porque as mulheres trabalhadoras, muitas vezes, elas é roubado delas essa perspectiva, dessa visão do que elas estão fazendo, né? Do como elas estão fazendo, e quantas lutas elas têm que enfrentar para dar conta de família, de casa, de filhos, de preconceitos, de tantas questões que fazem parte do espaço de trabalho. É interessante como a gente faz parte, né? Apesar de lugares diferentes, como a gente se sente representado, porque nos contempla também em algum momento, em alguma parte da nossa história. Então, parabéns para vocês, parabéns para a organização, e eu estou realmente muito feliz, tá? Obrigada. Mas eu fui expulsa do campo pelas dores que eu vi o meu pai passar, alugava terra para produzir, na época falava que era arrendamento por ano, mas o fazendeiro, que inclusive não está mais de pé, ele chegou um dia, tinha 13 anos de idade, meu pai estava ali no fundo da nossa casa, com aquele palha de bala, mas a gente tinha alimento na mesa, tinha comida saudável, a gente conseguia produzir, que era o maior produtor de banana da terra, ou banana comprida aqui de Alagoas, para a feira de São Luís, Freixeiras, Rio Largo e a feira de Itaú. Então, assim, e o mercado da produção, que era o antigo Alevane, né? Então, assim, já tinha comprado uma casinha em Maceió, já tinha colocado os filhos para estudar. Escutei um dia o fazendeiro dizer para ele: olha, o senhor, seu João, está educando, daqui a pouco vai comprar minha fazenda. A partir de agora, você não vai mais pagar para mim o dinheiro da terra, você vai trabalhar para mim todos os dias. E aí meu pai, tudo bem, até sua, tranquilo, porque ele viu que a gente estava mudando a situação. Então essas mulheres, como eu, fui expulsa do campo, de 3 anos de idade, eu não aceitei, me revoltei e fugi. Porque eu queria vir disputar na educação de qualidade, disputar mesmo. Não foi fácil para mim, né, sair do campo, chegar na cidade com 3 anos de idade. E aonde eu fui morar? A Débora faz uma fala assim, muito empoderada, a gente não pode esquecer de onde a gente veio e para onde a gente está. A favela da Coca-Cola. Eu tenho 1 metro quadrado. Saí da favela da Coca-Cola porque o movimento me aceitou. E de lá eu tive acesso a ter o direito à minha moradia digna, na luta coletiva. Mas toda essa expulsão do homem do campo para as cidades se tornou os grandes centros urbanos, a cidade dela já foi programada para não atender a classe proletariada. Ela tem que ficar distante do trabalho, ela tem que ficar distante de tudo, porque isso é a política do grande capital que está controlando esse Estado de Direito. Então isso só vai mudar quando de fato o socialismo tomar esse espaço, quando nós mulheres, assim como a irmã Rita aqui agora, fiquei tanto tempo sem estudar, tudo bem. Voltei para a faculdade de Direito porque eu vejo uma necessidade de me tornar uma advogada popular.
para defender a quebrada, a favela, enfim, não para ganhar dinheiro, mas para defender a quebrada. E dizer assim, estou fazendo faculdade, né? Assim, já devia ter concluído, parei uma época, agora voltei de novo. E assim, poderia ter escolhido voltar, mas não, quero ser advogado popular, eu quero discutir e atuar na organização social para defender de fato a quebrada e defender os trabalhadores que não tem grana para pagar. Assim, né? Muito difícil, tem Alagoas, a gente percebe que é muito difícil a gente ter aqui advogados populares que peguem a causa da luta do campo ou da luta da cidade em prol de construir ali a solidariedade. Né? Porque muito está trabalhando, não tem tempo para isso. Senão, se a gente não ocupa esse espaço, a gente não consegue construir isso. Essas favelas, elas sempre existiu, e aí, voltando lá para a história do passado, as mulheres sempre foram violentadas. Né? Vai continuar sendo. E agora continuamos sendo mais porque estamos ocupando os espaços. Né? Nós temos mulheres dirigentes de movimentos sociais do campo, mulheres dirigentes de movimentos sociais da cidade, nós temos mulheres que estão na delegacia da Polícia Civil, mulheres que estão pilotando o avião, carro, enfim, tem mulheres que estão ocupando os espaços, está incomodando a macharada. Mas incomoda muito mais ainda o grande capital que sequestrou o Estado do Rio. Os governantes nunca vai estar a serviço do povo se ele não vier da base popular. Se ele não vier da base popular, ele não vai estar a serviço do povo. Porque esse povo mantém a riqueza desse país. Não há interesse, ninguém pensa a Constituição do Brasil. Você não consegue, então a ideia é deixar a galera com fome na quebrada mesmo. A ideia é não fazer a reforma agrária de verdade. Porque se produzir no campo, tiver equação do produto do campo, linha de crédito, irrigação, eu conheço a reforma agrária do Brasil, eu sei como é que é. E aqui de Alagoas, então, são favelas rurais. Né? Mas essas favelas rurais ainda conseguem produzir alimento saudável e trazer para distribuir para matar a fome da cidade. Quando a gente conseguiu ocupar todos os espaços de poderes, né? E aí a gente dá uma tapa na cara do capital que está falido, que não tem saída, né? Quem inventou o capital achava que ia resolver a situação, mas está resolvendo a situação só de quem tem que ficar mais ainda e tem mais regalia. E o socialismo vem com essa ideia de que a gente tem que compartilhar. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que derrubar o capital e tomar o Estado dele. Né? E a gente só vai conseguir fazer isso ocupando a Câmara de Vereadores, os bairros, os municípios. Né? A exemplo de Maceió, ela é toda bolsonarista, tem uma mulher lá que apoia a imagem dele. Mulher violentada na beira da estrada para poder sobreviver. Boa tua fala, da pegada mesmo, agora o teu partido não me representa. O partido de direita não me representa. Aqui tu vai me defender no Congresso, vão derrubar as pautas da reforma agrária, né? A questão da luta das mulheres, enfim, vai violentar a gente. Não mudou nada. A gente mudou do tempo. Né? A diferença é que tem essa galera que está fazendo esse movimento aí, tá agora cuidando da bolha, né? Uma coisa disso, né? Então nós como somos um movimento, e a nossa discussão ela passa pelos setores, né? E aí no nosso movimento, na nossa organização, as mulheres não têm que estar na cozinha, as mulheres não têm que estar lavando a louça, as mulheres são de autodefesa, sim, as mulheres são da organização política, que é o setor que eu faço parte do movimento, as mulheres assumem a liderança nas ocupações, que elas representam um espaço de resistência nos territórios para a gente. As ocupações ela tem uma bandeira de luta pela moradia, mas para nós ela tem muito maior valor do que a casa. Porque a casa só em si vai ficar de novo uma favelinha de concreto e a gente não vai ter acesso àquilo que é direito, que está na Constituição, que é básico. E que o Brasil tem pacto nacional e internacional, enfim, mas que não coloca isso em prática. Olha que a gente não tem um Estado que não está no serviço, porque a gente tem um setor, um órgão de mediação de conflitos agrários. O juiz, o Estado de Direito não consegue nunca e nunca vai estar ao nosso dispor e para a gente dizer como é que a gente se sabe, só fazendo uma grande revolução. E ela passa pelas mulheres. Porque as mulheres são quem produziu as vidas nesse mundo. Né? Com muito sofrimento, mas se a gente não fazer uma grande revolução e expulsar esse grande capital e dizer para o Estado de Direito que a gente que vai dizer o que eles vão lutar, o que eles vão fazer,
a gente não consegue transformar uma sociedade sustentável, uma cidade sustentável, que aquela cidade, em todos os bairros, tem a forma de produzir alimento, a cultura, enfim, tudo que a gente queria ter e que a gente não tem. A gente não vai ter reforma agrária de verdade, a gente não vai ter reforma urbana de verdade, e nossos corpos vão estar sempre no chão, ameaçados e sofrendo diariamente, porque a gente precisa tomar aí esse Estado de Direito que está sequestrado pelo capital. Só quero finalizar com uma frase que diz assim: sempre que me perguntam como cheguei a ser feminista, digo que não me fiz feminista. Sempre fui desde criança. E não por ter lido um livro. Foi o sofrimento que me tornou feminista. O poder